muito obrigado pela presença de todos em mais um episódio do nosso programa Jesus, Kardec e Nós, em que carinhosamente preparamos e separamos um capítulo dentro da doutrina espírita e que possa ser analisado sob o olhar do Evangelho e que possamos aplicar em nosso dia a dia, compreendermos as questões do nosso cotidiano, sempre observando com o enfoque que a doutrina espírita nos oferece e principalmente o que a mensagem de Jesus tem para nos esclarecer, para iluminar os nossos caminhos. O meu nome é Roberto, aqui comigo o Fortunato, e nessa noite nós vamos trabalhar um texto, um tema bastante interessante, que é o papel do espírita na sociedade. Como nós que estudamos, que somos adeptos a essa doutrina, tentamos contribuir com a sociedade através das nossas atitudes, do nosso modo de ver o mundo, de ver as questões da vida, e também a vocês que nos assistem, que ainda não conhecem, que estejam se familiarizando com essa doutrina, como vocês podem se inteirar e trabalhar também nesse sentido, aproveitando o que o Espiritismo pode nos ensinar. Essa noite, o texto que nós escolhemos para a nossa conversa, ele se chama Concurso Espírita e está no livro Escrínio de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então, como de costume, faremos a leitura, conversaremos a respeito de cada trecho que a gente for lendo e eu aproveito esse momento, antes de começar a leitura, para pedir a vocês que conheçam as nossas redes sociais. Elas estão aqui, o endereço do Instagram, do Facebook, e também se inscreva em nosso canal do YouTube, ative as notificações, porque toda quarta-feira e toda sexta-feira nós temos um vídeo novo, nós temos um vídeo sendo lançado no canal e que gostaríamos muito que vocês conhecessem, certo? Então, vamos dar início à nossa leitura para começarmos esse debate, esse nosso bate-papo. Então, o texto se chama Concurso Espírita e ele tem no seu começo o seguinte texto: sabemos que o Espiritismo não é conjunto de princípios estanques, doutrina evolutiva e dinâmica, revivendo o cristianismo em suas atribuições restaurativas e libertadoras. Se já lhe recebemos os benefícios, é importante observar o que estamos fazendo de semelhantes vantagens. Nesse aspecto do assunto, convém recordar que a possibilidade de lhe guardar as instruções só por si representa uma distinção que nos torna claramente responsáveis perante o mundo, porquanto imensa é ainda a fieira de espíritos encarnados e desencarnados nas atividades terrestres que jazem temporariamente incapazes de lhe aceitar os ensinamentos. Não nos é lícito, assim, menosprezar o impositivo de nossa cooperação pessoal na causa espírita junto da humanidade. Fortunato, então, vai dar início aos nossos comentários. Por favor. Boa noite a todos. Na verdade, quando a gente começa a se instruir na doutrina espírita, a gente vai percebendo que vamos começando a encarar a vida e os acontecimentos dela de uma maneira diferente, uma certa tranquilidade, uma certa força interior que nos garante o enfrentamento dos problemas com menos desespero, com menos tristeza, com menos dificuldades. Não deixaremos nunca de enfrentar os problemas como qualquer pessoa. Não é porque a
adotamos a doutrina espírita que nós somos privilegiados, certo? Nós temos a oportunidade de ter uma doutrina que tem um princípio de fé raciocinada, que foi assunto da nossa conversa da semana passada. Isso. E baseado nisso, a gente tem que analisar sempre o nosso comportamento, certo? Face ao que a doutrina nos coloca, face aos princípios da igualdade dos espíritos, independente de raça, cor, crença, e que nós não podemos impor as nossas ideias a qualquer um que seja. Nós podemos trocar ideias, compartilhar ideias, mas não podemos impor as nossas ideias. Então, o espírita verdadeiro, o espírita que está comprometido com o vivenciar o Evangelho, com vivenciar a doutrina, ele vai respeitar o próximo naquilo que ele já é capaz de compreender, porque ele sabe que todos os espíritos encarnados possuem, e desencarnados possuem livre-arbítrio, e que cada um está no seu ponto de evolução. Então não nos cabe impor as nossas ideias e aí violentar o livre-arbítrio do outro, certo? O que nós podemos colocar à disposição de auxiliar nos trabalhos da causa espírita junto da humanidade, fazendo todos os trabalhos dentro de uma casa espírita, certo? Do atendimento fraterno, da recepção, do compartilhamento da nossa água fluidificada, da apresentação de uma palestra, de uma evangelização infantil, de uma mocidade espírita, de passes e irradiações. De tudo isso, nós podemos contribuir gratuitamente dentro de uma casa espírita. Mas a gente não vive apenas dentro da casa espírita. Como diz Emmanuel aqui, a nossa contribuição é para com a humanidade, porque nós estamos dentro da sociedade e vivendo no dia a dia, sendo observados por essa mesma sociedade, de como são as nossas ações, as nossas convicções perante os problemas e as provocações que nos são colocadas. O que eu acho interessante, e aí tudo aquilo que a gente conversa aqui, né, as nossas opiniões, o nosso parecer pessoal a respeito dos temas que a gente tenta apresentar para vocês, como eu já disse, sem imposição, mas apenas como um esclarecimento que já nos trouxe alguma luz e que a gente procura compartilhar. Todo esse entendimento, ele é baseado naquilo que a doutrina espírita nos ensina, através dos livros codificados por Allan Kardec, através de tantas outras obras que os espíritos superiores nos legaram, através de psicografias e principalmente através daquilo que o Evangelho de Jesus nos esclarece. E aí, com base nessa visão, nesse olhar que o Espiritismo vai nos ensinando a ter, a gente começa a compreender aquilo que Joana de Ângeles certa vez colocou, que Jesus nos colocou na vida exatamente onde precisamos e onde somos úteis para colaborar com o bem. Esse é o nosso papel na sociedade. Como o Fortunato falou, a vida dos ensinamentos do Espiritismo, né, a prática do Espiritismo, não se resume ao centro espírita, a estar em dia e hora determinados, participando de reuniões no centro espírita e executando essas tarefas que ele colocou. A vivência dos ensinos do Espiritismo, ela é nos dada para a vida,
porque vivendo bem a vida que nós construímos, é que vamos angariar recursos de evolução. Essa é a ideia. E aí, eu me lembrei de uma passagem do livro Paulo e Estevão, em que depois que Paulo se encontra com Jesus na estrada para Damasco, ele se assombra com aquela novidade que até então ele combatia fervorosamente, e ele reconhece a verdade de todo aquele amor, de tudo aquilo que Jesus poderia fazer em favor da humanidade. E o primeiro ato que ele se propõe é ir nas sinagogas, onde até então ele era o doutor da lei, e revelar a sua descoberta, né, aquilo que havia aparecido para ele. Mas ele, infelizmente, não tem sucesso, porque o afã que ele se propõe a fazer, né, no afã, nessa afobação, ele cai mais em descrédito do que em revelar alguma verdade. E nisso ele recebe então o aconselhamento de Ananias, que pede para que ele tenha calma, para que os exemplos dele, para que as atitudes dele sejam mais, que falem mais alto do que o próprio discurso que ele iria fazer. Então essa é a ideia que a gente carrega, que nos exemplos que nós temos na nossa vida, no nosso dia a dia, diante de algum problema, e problemas, como o Fortunato disse, que são comuns a todos, problemas no trabalho, problemas de relacionamento familiar, problemas no trânsito, problemas na sociedade em geral, doenças, enfim, somos seres humanos como todos os outros e enfrentamos os mesmos problemas, mas é a forma como nós refletimos diante deles, a forma como a filosofia espírita nos auxilia a nos blindarmos de más influências, de tomarmos a decisão mais acertada, sempre pensando nos exemplos de Jesus. Isso é que faz com que a gente tenha esse diferencial que Emmanuel coloca nesse começo de texto, e que ele fala que esse diferencial já é uma riqueza que nós carregamos em nós e que muitos ainda não conseguiram perceber, né? Mas que nos torna claramente responsáveis perante o mundo. Isso. Por quê? Porque você se propõe, quando você se diz espírita, a ter uma visão diferente sobre certos aspectos da vida e, a partir desse momento, vivenciar esses ensinamentos de Jesus. E aí nós, falhando, achando que só tem que se cuidar das suas ações, dos seus pensamentos, das suas atitudes, no dia que vai ao trabalho no centro espírita, ou no dia que vai comparecer a algum evento dentro de uma casa espírita, você está dando um exemplo de que você ainda não entendeu o que é o Espiritismo. O Espiritismo é vida, é constante vida dentro do Evangelho. Exatamente. E aí, como o Fortunato colocou, não é termos esse conhecimento, termos essa responsabilidade e com isso impor àqueles que nos rodeiam o nosso modo de ver. A ideia que carinhosamente a gente carrega dentro de nós é mostrarmos amorosamente aos companheiros que nos cercam e que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer esse modo de enxergar o mundo, apresentar o nosso jeito. E o Fortunato bem colocou, o livre-arbítrio, e respeitar o dele. Isso, respeitando o dele, apresentando o nosso e deixando que o livre-arbítrio que Deus concedeu a cada um de nós possa agir, tenha a sua autonomia e no momento certo cada um vai entender amorosamente. Isso, porque respeitosamente. Porque é a forma respeitosa e amorosa de apresentar a solução para os problemas que vai fazer com que aquele companheiro te veja com simpatia, te veja não como alguém que queira impor uma ideia, mas sim ser colaborativo, ser de fato um companheiro, né? Então, continuando,
ele diz o seguinte, o texto fala assim: de que nos valeria senhorear as oportunidades da ciência e os recursos da fé, sem que isso venha a fazer-nos mais úteis? Se já conquistamos a felicidade do conhecimento espírita, vejamos qual o nível de nossa colaboração para engrandecê-lo. Analisemos o modo pelo qual lhe exteriorizamos a claridade na própria vida. Que contribuição ofertamos à edificação espírita do nosso grupo doméstico ou social? Anotemos as características espíritas que imprimimos à profissão ou ao trabalho que exercemos. Que traço espírita registramos em nossas atitudes e diretrizes? De quando em quando, façamos a revisão de nossos hábitos e deveres, verificando em que ponto nos será possível melhorar a nossa influência espírita ou cortar impropriedades que pessoas ou circunstâncias nos queiram impor. Então, é isso mesmo. Nós procuramos nos instruir cada vez mais sobre os assuntos da doutrina, sobre os assuntos da sociedade em geral, sobre os assuntos da ciência, para buscar, através do crivo da razão, tá, confirmar todos os ensinamentos que nos são passados. Então, o espírita, ele tem uma índole de pesquisador, de uma pessoa interessada em aprender, interessada em instruir-se. Para quê? Para poder ajudar melhor o próximo, para ser uma ferramenta melhor aos irmãos espirituais. Porque quando eu afino o meu violino, eu toco uma música mais agradável, certo? E quando eu estou participando da sociedade, eu tenho que passar os valores e os princípios que a doutrina me traz por lealdade aos seus princípios, lealdade aos seus ensinamentos. Então, você tem que falar assim: não, eu não vou cometer este ato, porque ele será um ato que não vai ser um grande prejuízo, mas que vai estar sendo equivocado, um ato errado da minha parte, mesmo que não tenha ninguém me vendo. Então, manter a sua visão ética, né, e moral dentro dos princípios que Jesus nos trouxe no seu Evangelho. E buscar, se você não concorda com alguma coisa, você não precisa desrespeitar a hierarquia. Você vai entender que no momento em que as coisas vão mudar, tudo vai concorrer para que aquilo mude. Mas você pode lançar a semente da ideia de que você não colocando-se contra aquilo que está sendo feito, mas dizendo assim: há outra maneira de se fazer. Busquemos uma maneira menos impactante, menos sofrida para aquele que vai executar o serviço, certo? Então, nós podemos, dentro do respeito à hierarquia, agir com lealdade para aqueles que trabalham conosco, sejam superiores, sejam inferiores, né? Subordinados. Então, a lealdade também é um princípio que nós devemos não entender que nós podemos, porque nós somos espíritas, que nós podemos chegar falando sem preocupação com o sentimento do outro, porque ele entende o que eu entendo da doutrina. Não quer dizer que eu não tenha que ter respeito pelos seus sentimentos, pela sua
pela sua delicadeza, certo? Espiritual. Porque ele pode se magoar com aquilo que eu estou falando, apesar de estar correto. Você tem que encontrar a maneira de fazer isso com amor, com carinho, com respeito. Essa ideia que o Fortunato está colocando me faz lembrar que no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel discorre um texto a respeito da forma de interpretação do Evangelho, né, que ele traz nesse conjunto de obras. São 4 obras parecidos, né, com essa mesma ideia, e ele coloca que o Evangelho ele é instrumento imprescindível não só para a vida religiosa, mas também para os legisladores, para os administradores, para a nossa vida social, e que quando essa ideia se fixar na sociedade, essa atenção que deva ser dada a esses preceitos, muitos dos nossos sofrimentos, muitas das nossas queixas vão desaparecer. E isso tem tudo a ver com o que o Fortunato está dizendo sobre, e que o texto nos lembrou agora, de analisarmos a nossa consciência e verificarmos se tudo aquilo que aos poucos estamos compreendendo e estamos trazendo para dentro de nós sobre os ensinamentos da doutrina, se nós estamos praticando esses ensinamentos na nossa vida social, no nosso trabalho, através do respeito a quem seja nosso chefe ou quem seja o nosso subordinado, aos nossos colegas de trabalho, no dia a dia, por exemplo, numa situação de estresse, no trânsito, na nossa casa, junto dos nossos familiares. E muitos espíritas, isso é uma realidade, muitos espíritas possuem dentro do seu lar pessoas que não são adeptos à doutrina, e muitos que olham com uma certa reserva para a doutrina, porque ainda não se aprofundaram, porque ainda não conheceram. Então, entender a necessidade da indulgência, da paciência. E mesmo às vezes a pessoa não tem a necessidade, neste momento, de entender, porque a prioridade da reencarnação dele é em outros aspectos. Em outros aspectos, exato. Então, até mesmo nesse ponto, é que a doutrina nos dá a lucidez de compreender que mesmo aquilo que nós reconhecemos como filosofia, como religião, como ciência espírita, nem sempre o nosso companheiro mais próximo está interessado ou está familiarizado com essa ideia. E, ao contrário do que infelizmente a gente vê por aí, nós não temos esse costume da forçação de barra, né? Do trazer, a custe o que custar, a pessoa para dentro de um centro, para ouvir uma palestra. Cada um tem o seu tempo, cada um trabalha dentro do seu ritmo. E é um ritmo determinado pelo próprio caminhar evolutivo de cada espírito. Né? Deixa eu só colocar uma coisa, que assim, o objetivo que a doutrina nos diz que o objetivo principal da nossa encarnação é a reforma íntima. Então, é a batalha dioturna, certo? Contra o quê? Contra os nossos defeitos, contra os nossos vícios. E fazer o que? Erigir cada dia o que? Um pouquinho mais as nossas virtudes, reforçar as nossas virtudes, sim, trabalhar para que elas possam ser mais alicerçadas, sabe? É aquela questão do hábito. Às vezes nós temos um hábito e esse hábito é um hábito equivocado. Quando nós corrigimos esse hábito e passamos a exercer uma virtude que se contrapõe a esse hábito equivocado, a esse defeito, nós, através desse exercício, desse esforço, nós estamos nos melhorando. E através de melhorar a cada um, nós acabamos contaminando, disseminando os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos atos, e fazendo com que os outros possam
apesar das nossas falhas e nossos defeitos, se basear em alguma coisa de bom que nós façamos para aprovar nas suas vidas. Né? Isso. É a ideia do exemplo que nós falamos há pouco. Né? Não é aquilo que nós colocamos, não é no sentido de vou exemplificar o bem para que aquele que veja o meu exemplo se torne espírita. Não. Vou exemplificar o bem que a doutrina me ajuda a entender para que o outro possa se reformar, como foi dito agora, e também dentro do roteiro que ele tem de vida, ele também possa caminhar com a sua evolução. Não é uma questão de proselitismo, né? de divulgação meramente religiosa. Da reforma, é a necessidade de brigarmos diuturnamente, como foi dito pelo Fortunato, até nós temos aqui, com energia intransigente para conosco mesmo, no sentido de observarmos as nossas falhas e dizermos: hoje eu errei, preciso me policiar, amanhã olharei essa situação de uma outra maneira, para que eu não erre. E de passo em passo, milímetro a milímetro, nós vamos tentando trazer luz para dentro de nós. Mais uma coisa com relação a isso que você tinha falado, sobre o proselitismo, as casas espíritas, elas são abertas a qualquer um que queira comparecer. Elas têm por base o trabalho de socorro espiritual, socorro material, socorro às vezes social. E não se exige que as pessoas que são frequentadoras, que sejam adeptas, né, de outras. Porque se você é católico, você seja um bom católico. Se você é evangélico, que você seja um bom evangélico. Se você é um shintoísta, seja um bom shintoísta. Seja fiel àquilo que você acredita. Procure realizar o trabalho de Deus dentro daquilo que você acredita. Deus está em todo lugar. Então, só para colocar essa parte da tolerância religiosa, que é também função de ser espírita. Quando você vê qualquer espírita se referindo ao espiritismo como uma coisa superior, essa pessoa está equivocada, certo? Ela tem que exercer a humildade e não ficar orgulhosa de estar sendo espírita. Exato, porque o entendimento de que toda a doutrina religiosa que fale de amor, de caridade, de aprimoramento é valorizada, deve ser respeitada, porque é onde cada um de nós vai encontrar a resposta para aquilo que o seu íntimo busca, né? Então, exigimos o respeito às nossas ideias, mas é nosso dever dar e levar respeito também a todos os nossos colegas e irmãos de outras denominações. E para finalizar a leitura do texto, o último trecho diz o seguinte: quanto possível, aumentemos o nosso concurso na extensão da seara espírita, seja apoiando as organizações em que ela desenvolve ou hipotecando ação e presença nos serviços em que se define. Capacitemo-nos de que a doutrina espírita pede substancialização e vivência. Ninguém aguarde reinos superiores que não auxiliamos a construir e nem realizações que não ajudamos a levantar. Mãos à obra é a advertência que o mais alto repetidamente nos endereça. Isso quer dizer, sem dúvida alguma, que a obra do nosso aperfeiçoamento e do aperfeiçoamento do mundo está em nossas mãos. Todo mundo conhece os centros espíritas, mas poucas pessoas sabem que existem hospitais espíritas, sanatórios espíritas, escolas espíritas.
mas nós temos a Associação Médica Espírita, a Associação dos Psicólogos Espíritas, certo? E outras associações que reúnem quase que uma entidade de classe, certo? Com o objetivo de, através do estudo da doutrina e a sua aplicação, colaborar no desenvolvimento de ciência, de divulgação dos princípios espíritas, e há trabalhos gigantes, né? Que por exemplo, que a Associação Médica Espírita realiza no Brasil inteiro, certo? E não só o trabalho dentro de cada casa espírita, mas ele fala aqui que ninguém aguarde reinos superiores que não auxiliamos a construir. Não adianta a gente querer uma terra em que o bem prevaleça, em que o mal não se encontre, que seja um paraíso, mas a gente não faz a nossa parte, a gente não busca construir a harmonia dentro do nosso lar, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa vizinhança, certo? Dentro da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Essas vibrações que nós podemos fazer auxiliam muito o plano espiritual no direcionamento àqueles que estão tentando coordenar esses esforços para levar o nosso país, nosso estado, a nossa cidade, a nossa vizinhança a uma harmonia, a uma segurança, certo? A um estado de colaboração fraterna com todos que ali comparecem, se encontram. Então, também há a questão que ele fala, mãos à obra, que é a advertência que o mais alto repetidamente nos endereça. Nós não podemos, espíritas, nós não podemos alegar que estamos cansados. Nós podemos estar arrebentados fisicamente, psicologicamente. Quando a gente comparece na casa espírita para o trabalho, para a caridade gratuita, espontânea, para com o próximo, através de todos os atos que eu já falei, nós recebemos uma carga de energia maravilhosa que nos preenche, que nos reanima, que nos coloca numa situação de enlevo, que faz com que a gente volte para casa muito melhor do que a gente veio. Não podemos dizer que estamos cansados ou que nós precisamos de ter uma situação perfeita, certo? Para que nós possamos agir, que é você querer que a sala esteja adequadamente decorada, que a iluminação seja perfeita, que a temperatura esteja adequada. O trabalho precisa ser feito. Que você esteja totalmente preparado, né? Que já tenha lido toda a obra espírita. Se você buscar saber, ter todo o conhecimento possível, você vai voltar para o plano espiritual e não realizou nada. Então, dê a sua cota de contribuição. Colabore, não é monetariamente, contribuição com a sua energia, disposição de fazer as coisas, com a sua vontade de colaborar. Na hora que você faz isso no trabalho, na sociedade, na família, você está gerando uma onda de harmonia que vai mudar a situação do planeta. Começa por aí, depois se expande para o resto. Sim. Dando um reforço, e principalmente nessa primeira mensagem que o trecho do texto que nós acabamos de ler coloca, que quanto for possível a todos nós, que nós possamos aumentar o nosso apoio, o nosso concurso
na extensão que a doutrina espírita pode alcançar. Então ele até coloca aqui, seja auxiliando as casas e as instituições que levam a mensagem, que levam o trabalho da doutrina espírita, ou mesmo você sendo o executor daquele trabalho, né? Então, como o Fortunato falou, não é um apelo monetário que está sendo feito, mas se você frequenta uma casa espírita, se sente confortável, recebe daquele ambiente as energias e a positividade que você busca, e aquela casa tem um trabalho de bazar da Pechincha, ele solicita doações de utensílios, ou se aquela casa trabalha com distribuição de cesta básica e é possível que você também ofereça a sua colaboração, vende pizza que é feito pela casa para ajudar nas despesas, porque nós somos espíritas, mas estamos no mundo, nós vivemos as necessidades do mundo. Faça aquilo que lhe seja mais possível. Agora, se você já está um pouco mais integrado e o seu trabalho é requisitado, disposto a se instruir e a se preparar melhor para poder colaborar melhor. Isso, que seja feito de boa vontade, como nós estamos aqui colocando. A capacitação cabe a nós, sim, buscarmos, mas é à medida que o trabalho vai sendo feito, vai sendo aprimorado. E eu gostaria de deixar aqui para vocês uma recomendação da leitura do item 10 do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, e como de costume a gente sempre vai colocar lá na descrição do vídeo um link para baixar o Evangelho no seu celular, no seu computador, porque esse item 10 ele vai colocar de forma tão esclarecida a ideia do que o Espiritismo tem a oferecer em favor de uma mudança da sociedade através do trabalho de cada um de nós. E um ponto que eu acho muito interessante nesse item é lá no finalzinho, onde ele coloca que o Espiritismo está tentando contribuir para que não sejam apenas muitos chamados e poucos escolhidos, mas que sejam muitos chamados e muitos os escolhidos, no sentido de auxiliar a compreender, auxiliar a executar o trabalho do bem que todos nós precisamos se executar para poder fazer o trabalho e ter a disposição para o trabalho. Isso, e o Espiritismo nos incentiva, né? E compreender que isso que o texto nos coloca, de mãos à obra, de que nós precisamos trabalhar no nosso aperfeiçoamento, nada mais é do que a observância na ideia de que Jesus não descarta o nosso apoio na realização do trabalho que ele se dispõe a fazer em favor da humanidade. Ele busca o nosso apoio porque ele compreende que apenas através do trabalho e da nossa dedicação é que nós vamos nos melhorar e aí melhorar a sociedade que está ao nosso redor. Por isso que ele sempre nos dá conforto, sempre nos dá o apoio, o incentivo, e cabe a nós entendermos essa ideia e nos agruparmos ao seu time e dizermos mãos à obra, como o texto aqui nos mostra. E que Deus, na sua bondade infinita, não fica esperando ter copo limpo. Ele usa o copo do jeito que tiver. Então, você querendo, você pode contribuir no trabalho que ele está propondo de melhoria da humanidade. Exatamente. Então, que tenha sido importante, amoroso esse recado que nós estamos passando, respeitoso também esse recado que nós estamos passando aos nossos irmãos, companheiros de doutrina, mas também aqueles companheiros, aqueles irmãos que conhecem pouco, que ainda não conhecem, que busquem de coração aberto compreender o que a filosofia do Espiritismo tem para nos auxiliar. Muito obrigado por estarem até esse momento conosco, acompanhando esse vídeo.
Reforço para que vocês se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações, deixem os seus comentários, que é muito importante para nós entendermos o quanto esse trabalho tem repercutido na vida de cada um de vocês, e aproveito para agradecer a todos aqueles que já que contribuíram com seus comentários, com algumas ideias de melhorias. Somos muito gratos à audiência que todos estão dando a esse nosso humilde trabalho, felizes de podermos continuar levando a vocês essas mensagens. Muito obrigado mais uma vez, que Jesus abençoe a vida, a família, a semana de todos, que Deus nos abençoe e que permita estarmos aqui novamente na semana que vem. Muito obrigado, boa noite. Boa noite.